Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu tô entrando nos meus dias difíceis, né? Bem assim, entre aspas, mas agora eu tô bem, né? Nesse momento eu tô bem. Hoje de manhã eu acordei assim, um pouco deprimida. Não sei se é porque eu dormi muito, né? Passei da hora assim de acordar, né? Que eu durmo muito cedo e acordo muito cedo também, de madrugada. Então, se eu acordar mais ou menos... Meu horário de acordar geralmente é às 4h, 4h30 da manhã, porque eu durmo às 5h30, 6 horas já tô na cama, né, gente? Então, hoje eu passei muito da hora de acordar. Então, quando eu durmo muito também, eu fico deprimida. Então, não sei se foi isso ou se já é a TPM chegando. Eu fiquei meio tristinha. Mas agora eu já tô melhor, já tomei um café ali pra despertar, né? E eu tô tentando não me abater, né? Não me deixar abater esse mês. Eu vou lutar mais contra isso. Eu vou tentar me envolver com as coisas, né? Que me fazem bem aqui. Pra ver se eu não fico igual os últimos meses, assim, meses piores, né? Que eu já fiquei, né? Mas, gente, eu vou tentar, né? Se eu não conseguir, né, gente, eu vou aceitar, né? Como eu sempre falo assim, como aqui, que quando a gente não pode com uma coisa, a gente aceita, né? E aí depois tudo se encaixa, né? Tudo chega no lugar e tal. Pessoal, hoje eu vou falar de Tiago, né? Vou gravar um devocionalzinho, né? Falei assim, vou falar de Deus, que é a melhor coisa que nos acalma, né? Nosso coração. E eu vou falar do capítulo 1, né? Eu li o 5 pra vocês, falei que ia ler Tiago, lembra? Começar no livro de Tiago. Eu li o 5 aquele dia, aí eu vou aqui começar do começo, né? No capítulo 1. Fala assim, ó. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acerca de provas e tentações. Aí começa, né, gente? Começa não, já começou, aqui é o 2. Fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração doble. Gente, o homem de coração doble, até pesquisei no Google, era pra eu anotar, né? Coração doble é aquela pessoa variável, né? Uma hora ela tá de um jeito, outra hora ela tá de outro. Tipo assim, a fé dela, lembrei agora. A fé dela é tipo assim, quando tudo tá bem, ela tem fé, né? Mas quando tudo tá mal, ela não tem fé. Então, a fé dela é variável, tipo assim, é um pé no chão e um pé em cima do muro, né? Então, isso é o coração de um homem doble. Espera um pouquinho, gente, eu acho que tem alguém chamando aqui. Oi, gente, voltei aqui. Tinha uma amiga me chamando no portão, eu fui atender ela, né, conversar com ela. Aí voltei aqui pra ler pra vocês, gente. Eu tava falando do homem de coração doble, né? A pessoa de coração doble, homem, né? Mulher, homem, é aquela pessoa que age conforme a circunstância, né, gente?
Se tudo tá bem, a pessoa tem fé, né? Se as coisas começarem a piorar, a pessoa, né, perde a fé e não sei, é aquela pessoa inconstante, né? Eu, gente, vou admitir pra você que eu já fui uma pessoa assim, meio assim, né? Que eu, na verdade, eu tinha aquela fé até 2016, né? Que foi quando aconteceu comigo a doença da depressão, né? Eu vou dizer pra vocês, eu nunca tinha passado pelo deserto, né? Eu nunca tinha passado por nada assim muito difícil na minha vida. Claro que sim, decepções sentimentais, né? Que a gente fica triste. Mas uma coisa assim que a gente tem que ter fé, né, em Deus mesmo, que o Senhor tá ali do nosso lado mesmo, que demanda doença, né? Como foi o caso, uma coisa grave. Eu era assim, uma pessoa, poxa, tava tudo bem, então a minha fé nunca foi testada, né? Nunca foi testada, então era diferente da minha fé de hoje. A minha fé de hoje como eu sempre falo aqui com vocês, se eu tiver bem, o Senhor tá comigo. Se eu tiver mal também, o Senhor tá do meu lado. Não vou duvidar que Ele tá do meu lado só porque eu tô mal, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele vai nos moldando, né? Nosso caráter. Ele vai nos ensinando, como um pai ensina para um filho, né? Então, Ele tá deixando a gente aprender as coisas. Então, Ele vai permitindo a gente passar pelas coisas pra gente aprender com aquilo, né? Com os desertos, com os vales. Então, hoje minha fé é muito mais forte do que naquela época, que não acontecia nada. Então, aqui tá falando, né? O homem do coração doble. Aí aqui explica, ó, gente. Aqui mais abaixo explica o que é o coração doble, ó. É inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, gente, quando você estiver abatido, conversa com Deus, peça a Deus, né? Conversa com Ele é seu melhor amigo. Porque Ele tá do seu lado, não é porque você tá triste que Ele não tá do seu lado, Ele não te deixa só porque você tá triste. Ele tá fortalecendo, Ele tá ali do seu lado, segurando sua mão, né? Pra você passar por aquilo ali que você tem que passar. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Olha só, gente, às vezes a gente passa por tentação, e isso é muito recorrente, a gente vê muito isso, né? Sofre tentação, aí a gente pensa que Deus não tá com a gente, pessoas mesmo criticam a gente, falam que Deus não é com a gente, mas porque fulano é cristão e tá passando por tudo isso, né? Não tá na casa do Senhor, não tá no caminho do Senhor, né? Mas o Senhor fala, né? Quando alguém fala isso pra você, gente, eu já aprendi a lidar com isso. Se alguém vier... Ninguém falou isso assim, nunca falou assim pra mim diretamente, né? Diretamente, assim, pra mim. Teve só uma vez que alguém falou pra mim assim, que eu, por estar em depressão, eu não tinha Espírito Santo, né? Ou eu tinha feito alguma coisa de errada, alguma coisa assim. Aí a gente vai lendo a Bíblia e vai entendendo, ó. Tá falando aqui, ó. O Senhor tá nos ensinando. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, por isso que eu sempre falo, o Senhor tá nos ensinando, Ele tá nos moldando pra lá na frente. Se você for passar por uma situação parecida ou pior até, você vai ter força, fé, bagagem, né? Pra enfrentar aquilo com tranquilidade, saber que todas as coisas o Senhor permite. Se a gente está passando aquilo, é permissão do Senhor, né?
não é culpa de Deus, é porque a gente tá aqui, tudo que a gente tem que passar aqui, a gente vai passar, né, gente? Tudo que a gente, né? Tudo que a gente tá aqui, a gente tiver que passar, a gente vai passar. Uma vez eu vi o testemunho de uma moça, eu não sei se ela era cristã não, mas parecia. Ela tinha uma conversa assim de que, pelo menos fé, né, ela tinha. Ela tava com câncer, né? Eu acho que era no seio, ela tava com câncer no seio. E ela era muito bonita, uma aparência dela muito bonita, sabe? E ela passava uma paz, gente, uma tranquilidade, sabe? Que muita gente não entende. E o câncer dela era terminal, ela até faleceu já. Então, muitos no lugar dela ia ficar desesperado, ia ficar se perguntando por que eu, por que aconteceu isso comigo, por que Deus não me cura. Porque, gente, simplesmente, às vezes, não é pra pessoa ser curada, né? Às vezes não é que Deus quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem, Ele é amor, né? Misericórdia. Mas é o propósito de Deus na vida da pessoa aqui na Terra, né? A gente não pode questionar, né? E ela tinha uma paz, ela falava assim, que todos nós nascemos um dia com tempo de validade, né? Então ela transmitia uma paz tão grande, sabe? E aí a gente vai entendendo quando a gente vê pessoas assim em paz, sabe, gente? Que a gente vê que Deus está dentro dela, né? Que quando ela for, ela vai em paz. Que ela já aceitou, né? E essas coisas, e, né? Não sei se tá dando pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas eu acho que deu pra entender, né, gente? Ó, aí até me perdi aqui. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta, viu, gente? Deus não tenta ninguém, né? Aí às vezes a pessoa fala, tem gente que não tem, né, discernimento, aí vem pra você tá passando por uma luta e fala, é porque você fez isso. Claro que tem, né? O pessoal fala muito em lei do retorno, as consequências, né, das coisas que a gente faz, né? A gente tem que ver o plantio que a gente tá plantando, né? Escolher as boas sementes, né, pra gente plantar e essas coisas todas. Mas aqui fala, ó, na palavra de Deus, que, ó, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, Ele não tenta ninguém. Ele não tenta ninguém, Ele nos orienta, Ele nos ensina, mas Ele não tenta ninguém, né? Só tá se cumprindo na vida da pessoa o propósito dela aqui na Terra, né? Tipo, eu hoje penso que isso foi um propósito da minha vida, eu tive que passar por isso, tô tendo que passar por isso é um processo. É um ensinamento que o Senhor está me dando, né? Se eu não tivesse passado por isso, eu não sabia as coisas que eu sei hoje, eu não seria forte na fé, né? E aí diz assim, ó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, eu não sei o que é concupiscência, gente, tem que ver lá no dicionário. Depois, havendo a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado. Porque eu acho assim, ó, que tá dizendo aqui o seguinte, por causa do livre-arbítrio que a pessoa tem, né? Porque as nossas escolhas. Nós fazemos nossas escolhas. Aí, às vezes, a pessoa pensa assim, né? Tá passando por uma coisa, uma luta. Ah, o Senhor deixou. Ah, por que o Senhor deixou, né? Porque... não tô falando de doença, né, gente? Tô falando de comportamento. Às vezes a gente tem uns comportamentos que, né, a gente vai com nossas pernas, a gente próprio vai com nossas pernas. O Senhor, Ele não pode se colocar na sua frente e falar assim, não, você não vai. Ele não faz isso. Ele não impede ninguém de fazer nada, né? O livre-arbítrio nos permite fazer tudo que a gente quer fazer, mas a gente tem que discernir o que agrada ao Senhor, né, e o que não agrada ao Senhor. Né? Por isso que tá falando aqui, ó, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, aí a pessoa peca.
E aí diz assim, mais um pouco, ó. E o pecado sendo consumado gera a morte. Aí é a consequência, né? Que muitos vão pelo caminho errado, né? Às vezes um pai dá conselho, vamos dizer assim, vamos colocar um exemplo aqui. O pai dá o conselho ao filho, você não vai no caminho errado. O pai ensina, né? Igual Deus nos ensina, né? Não vai no caminho errado, meu filho. Não se envolve com coisa errada, né? Não se envolve com coisa que venha trazer morte na sua vida, né? A mãe também orienta, fala, mas às vezes o filho, gente, às vezes o filho, ele é desobediente. Igual a gente, às vezes é desobediente com Deus, que é nosso pai, né? Ele fala uma coisa na palavra e você vai lá e faz... A gente, né, gente? Tô me colocando nisso também. A gente vai lá e faz outra coisa. Aí o que acontece? Vem a consequência, vem o pecado, aí acontece outras coisas, aí... Não é culpa de Deus, é culpa das nossas escolhas, né? Porque a palavra de Deus fala que o filho que obedece os pais tem longa vida na terra. Deus acrescenta anos, eu não sei se é essa a palavra, mas quer dizer isso. Deus acrescenta... desculpa, gente. Obedece ao pai e sua mãe, que o Senhor acrescentará seus anos de vida na terra, né? Porque o filho que ouve o pai e a mãe, ele é sensato, né? E o que faz o que ele quer, né? Se envolve com tudo ali, quer viver, acha que os erros é viver a vida, que o mundo oferece muitas coisas, né, gente? Muitas portas. Que aos nossos olhos, né? Às vezes, eu também, quando era jovem, né? Não fui muito de negócio de farra, assim. Mas quando a gente é jovem, a gente olha uma porta e acha que aquilo ali é uma coisa muito... O mundo é colorido, né? Ele nos atrai, né? Muita coisa boa, momentaneamente, né? Momentaneamente aquilo ali é bom. Mas depois você vai ver os frutos, como, por exemplo, uma adolescente que se envolve em drogas, né? Aí dá desgosto para os pais, né? E é difícil depois sair, né? E acaba, a gente sabe o caminho disso, né, gente? Infelizmente, os pais e a família toda sofre com isso, a gente sabe o sofrimento que é. Como, por exemplo, o adultério, às vezes, né, acontece um adultério e o marido é violento, aí acontece o quê? Aí acontece do marido ir lá e fazer uma maldade com a outra pessoa. Então, tudo isso são atrações do mundo que, se a gente não pensar, não vigiar, né, no momento ali a pessoa se deixa levar pelo momento, mas ela não pensa no depois, né, o que pode acontecer depois daquilo ali. Então, o Senhor, ele nos dá sabedoria, né? Por isso que ele fala aqui, ó, fala em Eclesiastes, né, que tudo que deve pedir a Deus, peça sabedoria para lidar com as coisas da vida, viver nesse mundo. Porque não adianta você ter prata, ouro, dinheiro, tudo de melhor riqueza, e você não ter discernimento para conduzir a sua vida, né? Não adianta. Então fala aí, ó, aí fala assim, ó, pecado sendo consumado gera a morte. A morte, gente, que fala aqui, às vezes nem a morte carnal, não, a morte de espírito mesmo, né? Quantas pessoas elas são cristãs até, e ela vai pecando, ela vai para aquele caminho ali, né? Vai se deixando ir. E tem uma hora que ela não consegue mais voltar, porque o Espírito Santo se afasta dela. Ela não começa a não se incomodar mais com o que ela está fazendo de errado, né? Porque Deus, ele não obriga ninguém a voltar. A porta está lá aberta, né? Como ele diz na palavra, ó. Bater a porta e abrir-se-vos-á. Você tem que bater a porta para ela abrir, você tem que clamar ao Senhor, você tem que chamar o Senhor para sua vida, né? Você tá errado, pede perdão, que Deus é misericordioso, ele vai te perdoar de tudo, ele vai te perdoar. Mas tem gente que vai e acha que depois, e não consegue voltar, e acha que Deus não vai perdoar, e ela se perde, às vezes ela acaba, né, até, tipo assim, ela acaba perdendo a vida dela nesse meio tempo, né, e a gente não sabe para onde a alma dela foi, né, porque ela se perdeu ali, ela se desviou, e
ela não estava bem com Deus, né? Então, a gente tem que vigiar muito, gente. A Bíblia é um livro que nos ensina, gente. Ele nos ensina, né? Por isso que eu gosto tanto de ler a Bíblia. Porque ele nos ensina a nos salvar. É a única coisa que Deus quer, Jesus quer, que a gente se salve. Ele deu a vida dele para que a gente se salvasse, né? Então, a gente não pode jogar essa oportunidade fora no lixo, né, gente? Porque Deus, Jesus, né? Deus deu o único filho para que a gente se salvar, né? Lutar. É fácil? Não é fácil. É uma luta árdua, né? Principalmente que a gente sofre tentação, humilhação, aflição aqui no mundo. Como eu disse pra vocês, no começo era muito fácil a minha vida com Cristo, mas depois veio as tentações, veio o deserto, né? E sempre vem alguma coisa. Você às vezes você é humilhado, às vezes você é julgado, às vezes você é até, como que fala? Perseguido pelo Senhor Jesus, né? Mas eu tava lendo no livro, não sei se foi num vídeo que eu vi, ou no livro, ou na Bíblia, que agradeça, não é nessas palavras, agradeça quando fores humilhados e perseguidos pelo meu nome. Porque ele falou que a gente seria perseguido, né? Então é uma coisa normal. Mas ele nos ensina a agir diante disso, né? Com calma, pra você não rebater, pra você não se estressar com isso, porque por isso que é bom ler a Bíblia, porque a gente tem sabedoria pra poder conduzir a situação. Porque não adianta você revidar, né? A pessoa sempre vai falar alguma coisa, e você sempre vai ter que se defender, então não adianta isso. Isso aí já é uma profecia se cumprindo, né? Os cristãos serão perseguidos, serão humilhados, essas coisas todas, né, que a gente já sabe. Aí fala assim, ó, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não varia, né, gente? Deus não varia. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aí termina no 27, fala assim, ó. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Viu, gente? É um pouco isso que eu tô falando, né? Sobre os jovens. Eu me preocupo muito com os jovens, gente, porque o mundo, como eu tava falando, é muito atrativo, né? Tem muita coisa aí que você entra, quando você entra é muito bom, mas pra você sair, bebida, droga, né? E tantas outras coisas, né, que eu não quero citar aqui. Então, infelizmente, a gente tá vendo que os jovens estão indo mais cedo que os mais velhos, né? Quantos jovens a gente vê indo embora com tanta vida pela frente, gente, tanta vida pela frente. Que se tivesse tomado outro rumo na vida, ia viver mais, ou se tivesse ouvido o pai e a mãe, né? Ia viver muito mais. Então, pessoal, queria deixar uma palavra em cima disso pra você. Você que tem filhos, quando meus filhos eram pequenos, eu levava na igreja, né? Eles iam comigo na igreja, eu lia a Bíblia pra eles. Mas depois da adolescência, assim, eles não quiseram mais ir comigo. Eu chamava, mas eles não queriam ir mais comigo. Aquilo me deixava triste, mas eu não podia obrigar meus filhos a irem à igreja comigo, né? Então eu fui orava. Eu oro sempre, né? Eu oro pela proteção da minha família, né? O Senhor fala que, né? Se creres, tu e sua família será salva, né? O Senhor também fala isso. Mas eu oro muito, muito pela minha família, faço muita campanha pela minha família, gente, porque o mundo, né, é muito atrativo, como eu tô falando pra vocês. E
A gente tem que estar em oração o tempo todo pelos nossos filhos, gente. A gente que vai à igreja e os filhos que não vão, o marido, né? Enfim, você tem que viver em oração. Viver em oração, porque você sabe de tudo isso que tá aqui, mas eles não sabem, né? Eles não sabem. E às vezes é difícil, mas você tem que ser a base, a coluna da sua casa. Você que tem que viver com o joelho no chão, você tem que viver em oração, você tem que fazer campanha, corrente, né? Você tem que... por exemplo, aqui em casa, né? Aqui em casa, na minha igreja, né? Tá tendo a campanha da água, né? Eu tenho muita fé nessa água. A água ungida, né? Os pastores ungem. E a gente toma um pouco na igreja e traz para casa, para a família. Então, eu dou essa água a toda a minha família, para proteção deles. E eu já tenho até milagres acontecidos na minha casa por causa dessa água. Eu tenho muita fé nessa água. Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que agir a nossa fé, né? E orar para que um dia eles vão, né? Para que um dia eles conheçam a palavra de Deus, né? E a gente não pode desistir, não, de sempre falar alguma coisinha, pregar, porque a gente tem que insistir, porque um dia eles vão entender assim, eles vão passar por uma situação, vai ver assim, pô, realmente, né? Eles vão se lembrar. Realmente isso que a minha mãe falou, ó, tá acontecendo, vão viver, né? E é isso, gente. O testemunho, eu vou dar até o testemunho aqui para vocês saberem. Meus filhos tiveram queimadura, né, de 2º grau quando o pai deles faleceram, né? Uma semana depois o pai faleceu de acidente de carro. Foi muito difícil, uma fase muito difícil para todo mundo aqui. E ficou um barco para eles, para os meus filhos, né, que era do pai. Então eles começaram a tocar o barco, né? Mexer no barco. Então, como o meu mais novo não tinha muita experiência, ele foi mexer com gasolina, ele foi limpar a bateria, né, do lado do motor com gasolina, com palha de aço. Não, ele foi limpar a bateria com palha de aço e tinha perto um tambor de gasolina. Aí, no domingo que eu cheguei da igreja, eu dei água para os meus filhos, né? Quando foi na segunda, aconteceu um acidente com eles. Eu fiquei desesperada, né? Porque o motor do barco explodiu, né? Por causa da gasolina. Meu filho teve que cair na lama, porque aqui o rio é menos água do que lama, né? Onde estava o barco. É muita lama, né? Então ele teve que pular na lama para poder o fogo apagar do corpo dele. Então ele teve queimadura de 2º grau. Aí tava os dois, o mais velho, né, que tava mais atrás, e o mais novo tava dentro da casinha, né, lá no motor do barco. Então ele levou a pior, né? Então, gente, aí ele se queimou e no domingo eu tinha dado água pra ele. E aí ele foi pro hospital e teve aquela coisa toda. Eu até comentei aqui no canal, eu acho, com vocês, sobre esse acidente, né? Mas eu creio que mesmo assim, tendo acontecido isso com meu filho, e ele se recuperou em 2 semanas, sabe? A gente teve muito cuidado com a infecção, né? Ele ia ter que ir pro centro cirúrgico, remover as peles dele, porque queimou o braço, queimou o rosto. Gente, até o cílio do cabelo e o cílio do menino queimou, o rosto queimou um pouco, os braços, as pernas queimou. Gente, olha, pra mim foi muito difícil ver aquilo, sabe? Mãe sabe como é que é, né? E aí eu tinha dado água pra ele e pra mim, mesmo tendo acontecido isso, depois eu me lembrei e ele se recuperou em 2 semanas, né? Graças a Deus. Ele não precisou ir pro centro cirúrgico tirar as peles, né? As pomadas foram suficientes, os curativos. E eu vi que foi um livramento de Deus. Mesmo assim, foi um livramento de Deus, porque poderia ter sido pior, né? Porque houve uma explosão, né, de gasolina. E graças a Deus, o Senhor, Ele guardou meus 2 filhos, né? E o outro da água, né, foi que
Quando eu tava lá na cidade cuidando da minha mãe, né, na casa da minha irmã, o cachorrinho dela ele tava vomitando sangue, gente. Mas ele era sangue, assim, de 1 litro de sangue, né? Aí eu logo pensei na água. Ela nem tava em casa, não, né? A gente se falou por telefone e eu logo pensei na água. Quando ele vomitou, eu pensei na água. Falei, gente, vou dar essa água pra ele. Gente, ele não vomitou mais. Vomitou assim uma aguinha depois, tipo uma água de sangue, aquela água suja de sangue, sabe? Mas não foi o sangue que ele tinha vomitado, né? O sangue que ele tinha vomitado antes, que era assim, encheu o chão de sangue. Porque ele tinha comido um osso de galinha, né? E furou, acho que furou a tripinha dele. Então eu dei com fé, né? Pedi a Deus, orei e Deus sarou ele. Então eu tenho muita fé nessa água. Então por isso que eu falo, gente, usa sua fé, né? Pega uma fronha, se você é cristão, vai na igreja, pega uma fronha do seu filho, pega uma camisa do seu filho. Se alguém está precisando de emprego, leva a carteira de trabalho, leva o celular, leva uma foto. Assim que eu faço, gente. Eu faço assim, eu uso a minha fé. Porque a gente tem que usar a fé para Deus, né? A gente faz nossa parte, né? E Deus faz a parte dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de Tiago 1, né? Eu tô gostando muito desse livro, né? Tô gostando muito. É um livro de bom entendimento, né? Eu tô entendendo, tô conseguindo entender, né? E tá sendo muito prazeroso pra mim, graças a Deus. Então é isso, gente. Tudo de bom. Beijos. Fiquem todos com Deus, né? Na paz do Senhor, né? Que o Senhor enche a nossa vida de paz e tranquilidade, né, pessoal? Que é isso que a gente precisa, né? Pra poder ter discernimento, pra poder tocar a vida, né? Tocar a vida da gente. Beijão. Fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.